Josué 17. Também saiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve a Gileade e Basã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Azariel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eliezer o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos dessem herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Basã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miqumetade, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocava em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-seã, e os lugares de sua jurisdição, e Ibleão e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Dor e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de En-edó e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Megido e os lugares de sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributar os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e uma quião, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nós não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e os lugares de sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Israel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas. E pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão as tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes.